Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast das Conexões. E hoje nós temos aqui, como sempre, né? Como eu sempre falo, conteúdo de valor, com certeza. Mas hoje nós temos um conteúdo muito diferente, porque eu trago aqui convidadas que vão falar sobre um tema que não é muito comum para as mulheres. Nós vamos falar sobre mulheres na gestão de caminhões. Você sabe qual é o significado de inovar, surpreender e liderar? Então, você vai entender hoje o quanto estas palavrinhas fazem sentido na vida destas minhas convidadas. Elas são mãe e filhas e trabalham como líderes na área de transportes. Então, se acomode aí, porque hoje nós vamos ter muito conteúdo pesado para você se conectar conosco. Eu sou a Andréa Délio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? E eu vou começar então apresentando para vocês as minhas convidadas. Eu recebo aqui hoje a Rose Alves, ela que é empresária do ramo de pesados, empresária nata desde a infância e sempre teve vontade de empreender, de dar oportunidade de emprego, fazendo com que famílias crescessem financeiramente assim como ela. E assim em todas as suas empresas. Ela quer mesmo é deixar um legado forte e seguro para os seus filhos e netos. E eu recebo também a Maria Eduarda, que é a filha da Rose. Ela é empresária também do mesmo ramo e iniciou aos 14 anos. Pensa quanta bagagem ela tem para contar para nós. Não porque já tenha passado muito tempo, porque ela é bem jovenzinha, mas porque começou cedo, né? Isso é muito bacana. Trabalhando com os pais, que já são do segmento de seguros e reforma de caminhões há 20 anos. Hoje ela é empresária e sócia dos seus pais. Então, olha só que incrível, nós vamos falar de um ramo familiar, né? Porque uma empresa do ramo familiar tem muitos diferenciais. Então, nós vamos nos contar se isso é bom, se isso não é tão bom, quais são os desafios, quais são as alegrias. Fica conectado aí, porque a gente já vai começar. Eu vou começar então conversando com a Rose. Rose, muito obrigada pela sua presença, é uma alegria recebê-la aqui e tenho certeza que você está aí com o coração cheio de coisas boas para nos contar. Começa falando então para nós dessa sua trajetória. Muito obrigada, Andréia, por nos convidar, da gente falar e entusiasmar as mulheres, né, para que também abra os olhos, o conhecimento para essa área de caminhões. Eu comecei muito jovem, né? E sempre tive o desejo de atuar como corretora de seguros. E aí, então, na nossa corretora, nós vimos que dentro dos nichos que tem saúde, dental, previdência, nós nos apaixonamos pelo seguro de caminhões. E aí, então, hoje, nós somos detentores de uma grande cooperativa. E nós temos esse detentor de todo o Paraná. Nós atuamos com o seguro do caminhão em todo o Paraná. Visto isso, se não bastasse isso, nós então montamos uma oficina especializada de reforma de caminhões. Por quê? Nós vendemos o seguro. Quando bate, esse veículo tem que ser consertado. Então, nós temos essa empresa especializada na mão de obra para reformar esses caminhões. Nossa, que incrível. E se não bastasse, nós também temos o rastreamento para caminhões. Então, de fato, foi se abrindo os ramos, o leque. E aí são várias empresas, então, né? Várias empresas. Entendi. No único lugar, é um condomínio onde nós temos essas empresas. Olha que incrível. O seguro, a reforma do caminhão, o rastreamento. O pacote completo ali. E temos também a personalização de caminhão, caminhonete, no quesito escapamento, remap. E aí a Maria Eduarda, tão jovem... Já começou ali a se inserir. Sim, você sabe que existe um versículo onde diz: ensine o teu filho o caminho que ele deve andar, e jamais ele se desviará. Então fica a dica, a Maria Eduarda é prova disso. Nós fizemos ela vir trabalhar conosco na corretora com 14 anos. Ela não queria, claro, super jovem, né? E nós ensinamos para ela que o ideal é empreender, né? É ela fazer esse todo esforço que hoje ela faz com tão pouca idade. Porque ser empresário hoje é você ter coragem.
Coragem, falou a palavra perfeita. Porque por mais organizada que seja a sua empresa, você vai passar por dificuldades, por manobras. Então, E você lida com pessoas, né? Com então é pessoas. desafiador mesmo. Mas, Rose, eu não quero te interromper, mas eu quero conhecer, quero entender melhor essa história, né? Você fala nós, está falando do seu marido, naturalmente, né? Exatamente. Como que vocês começaram mesmo neste ramo? Nós começamos com rastreamento. No momento que nós não tínhamos nada. Mas vocês já eram casados quando Sim. vocês eram casados depois que vocês iniciaram o negócio? Exatamente. Entendi. Sabe aquela fase, André, que você perde o emprego? Aí você tem que abrir mão do teu carro, da tua casa, baixar o seu status social, porque você só tinha uma única renda. Olha só. A dica também, não tenha uma única renda. Verdade. Tenha o plano B. Porque se uma renda te faltar, a outra você terá. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? É isso que a gente fala. É. Então, foi isso que aconteceu. Nós tivemos que nos reinventar, porque nós precisávamos, tendo uma filha Pequena, que dependia de nós. Então, a gente começou no rastreamento. Do rastreamento... Mas vocês começaram no rastreamento porque já conhecia a área ou foi assim, vou pensar em alguma coisa para fazer? Já Ah, conhecia. tá. O meu marido, o James, ele vinha dessa área. Entendi. Foi onde ele perdeu o emprego. Entendi. E aí foi-se então perdendo tudo. E aí ele falou, peraí, vamos montar uma empresa de rastreamento. E dali foi surgindo oportunidades. Quando a gente fala em network, quando a gente fala em mentoria, você tem que vigiar com quem você anda. Verdade. Porque às vezes você está numa mesa e você faz amizade com alguém que você fala, espera aí, eu captei. Eu preciso aprender mais com essa pessoa. Então, o relacionamento hoje é tudo. Faz toda a diferença. E aí, então, foi se encaminhando para esses outros ramos. Corretagem de seguros. E nós fomos nos especializando na parte de caminhões. Mas começaram só vocês dois. Só nós dois. E como que foi essa trajetória? Hoje vocês têm quantos colaboradores? Hoje nós temos 50. Nossa, é bastante. Isso eu estou falando das 3 empresas, né? É bastante. Cada um tem um perfil, cada um tem um temperamento. E você tem que ser aquela que é a psicóloga, é a mãe, é a avó, gestora. é a gestora, é o marketing. Por isso, então, quando a Maria Eduarda veio trabalhar conosco, nós fomos dividindo serviços com ela. Porque é uma geração mais nova. Tem uma habilidade mais rápida, mais ágil, o pensamento, tudo. Verdade. Então, nós fomos delegando para a Maria Eduarda e ela foi se apaixonando. Então, hoje, ela é o nosso braço direito e esquerdo dentro das empresas, entendeu? Incrível. Todas elas falando de caminhões. E ela vai trabalhar no Salto, maravilhosa. Então, eu quero entrar nessa questão aí de ser um ramo masculino. Mas então, vamos ouvir a Maria Eduarda um pouquinho, né? E a gente já volta nesse bate-papo aqui. Como que é para você, Maria Eduarda, estar inserida nesse meio desde os 14 anos? Para mim é muito gratificante, sabe, Andréia? É um segmento masculino, né? E até certo tempo atrás, nós vivíamos numa sociedade onde trabalhar com carro, trabalhar com caminhão era coisa de homem, né? Então existia muito desse título assim, mas é coisa de homem. E eu sempre gostei, então, da coisa do homem, assim, né? Então, quando eu comecei a me destacar no segmento, principalmente de caminhões, eu fui olhando por um outro lado. É um ramo interessante, é um ramo viável, né? Eu consigo ajudar pessoas, consigo alterar o pensamento de mulheres que muitas vezes olhavam com outros olhos. Então, para mim é muito gratificante trabalhar num segmento que há pouco era considerado um ramo masculino. E hoje cada vez mais mulheres entrando para o segmento aí de caminhões. Então, é gostoso. Mas você, claro, foi inserida ali no contexto familiar. Porém, você foi buscar também curso, formação, enfim, como que foi essa sua trajetória? Isso, eu comecei com eles quando eu tinha 14 anos, ali em 2015. E eu comecei, na verdade, envelopando boleto, né, da cobrança ali. Então, eles faziam a geração de cobrança. Naquela época, nós imprimíamos os boletos e eu colocava os boletos ali dentro do envelope e a gente fazia o envio dos boletos, né? E o tempo foi passando, fui ingressando na área financeira. De repente, me colocavam no comercial, aquela coisa de pai e mãe, sabe? Então, foram me colocando em alguns setores ali e eu comecei a gostar daquilo. Eu queria cada vez mais estar próximo do caminhão.
Eu quero dirigir, eu quero tirar foto, É eu quero mesmo? conduzir, eu quero mexer, eu quero pôr a mão, eu quero apertar um parafuso. Que bacana. Comecei a ingressar, mas claro, busquei mais conteúdo, sempre cursos, estudando, e hoje faço faculdade, faço gestão de cooperativas, como nós temos cooperativa também. Então, acaba agregando bastante no conhecimento. Hoje você já não considera mais deixar esta área. Jamais. Até por um certo momento da minha vida eu tentei sair, sou formada em técnico de enfermagem. Nossa, que mas diferente. É bem diferente. Tudo a ver. Mas hoje não... Tipo, não você tentou, mas não teve jeito. Tentei, não saio mais desse ramo por nada. Inclusive, cada vez mais a gente busca novos negócios relacionados A ao área. caminhão, aos carros, né? Que é o que a gente gosta de verdade. Nossa, que incrível mesmo, porque assim, às vezes a gente, acho que é desejo de todo pai e mãe que os filhos sigam os passos, né? E às vezes os filhos acabam seguindo, mas não tomam o gosto, né? A gente vê Exatamente. algumas pessoas, às vezes em algumas profissões, principalmente medicina, é bastante comum. Ah, meu pai era médico, meu avô era médico, e aí a pessoa ficou, mas não gosta. Que legal você ter tomado esse Exatamente. gosto, né? Eu gosto bastante. Você dirige caminhão, então? Tô fazendo a carteira, Ah, mas é? quando tem que conduzir ali alguma coisa, a gente dirige também. Como que é o seu dia a dia ali da rotina? Você não pega no pesado, né? Não pego diretamente na reforma do pesado, mas consigo fazer a gestão, a administração, um pouquinho do marketing também, né? Hoje a gente tem bastante relacionamento ali nas redes sociais, então às vezes me procuram para fazer algum tipo de conteúdo, né? Mas eu gosto de estar inserida no ambiente da oficina. Então, algumas pessoas me conhecem e falam assim, ah, a Maria é mais comercial, né? Eu falo, não, eu sou mais linha de produção. Eu gosto de estar dentro da oficina, gosto de estar ali na frente do computador, mas eu quero estar na oficina, no barulho, na poeira ali, eu gosto de estar ali no meio, é o que eu mais me identifico. Nossa, é muito interessante mesmo, porque as mulheres, né, quando elas decidem encarar, enfrentar, assumir uma profissão que é tipicamente masculina, elas normalmente têm, assim, um pé atrás. Será que eu quero? E você falando, eu quero mais, isso é muito incrível. Você encontra algum preconceito? Antigamente, sim. Até um certo tempo atrás, sim. Às vezes você chega no ambiente... Vamos colocar um exemplo clássico. Estourou um pneu, tu tem que ir no borracheiro, né? Você chega lá, só tem homens. Então, às vezes, o homem ele vai te olhar com outros olhos. A mulher não sabe trocar um pneu, né? Ou, às vezes, você tem que liderar alguma situação no ambiente somente masculino. Muitas vezes é normal você pensar, não vão querer me ouvir, não vão me entender. Eu vou pedir, não vão fazer. Eu preciso de um prazo para esse caminhão sair dessa oficina. O cliente está com pressa. Ah, não consigo te dar um prazo, patroa. Então, há um tempo atrás, sim, era mais difícil, né, de ser ouvida, de conduzir um ambiente que só tem homens. Hoje, não identifico mais como um desafio. Hoje, identifico como uma oportunidade, né? O nosso pessoal já está acostumado. Hoje, na produção da oficina, nós temos mulheres, inclusive. Ah, isso que eu ia perguntar. Hoje já é mais fácil ser ouvida, solicitar alguma demanda, né? Então, hoje não vejo como um desafio, vejo como uma oportunidade de ensinar, de aprender, né? De ganhar cada vez mais pessoas. Eu acredito, não entendo nada de caminhão, né? Não sei nem subir no caminhão. Uhum. Mas eu acredito que, às vezes, o preconceito, se ele existir, é mais no sentido de que as pessoas acham que a mulher não tem nem forças, né? E, Exato. claro, algumas coisas a gente não tem força mesmo, né? Porque acho que é importante manter a delicadeza, manter a feminilidade, Sim. né? Acho que isso é um desafio. Eu recebi aqui outro dia uma convidada que também trabalha com transportes, mas ela é uma empresa familiar e a empresa era do pai. Ela herdou a empresa e ela é a única mulher na empresa. Então, assim, é desafiador. E ela anda toda feminina, ela é toda feminina. E aí ela contando também dessas questões. Só que no caso dela não é oficina, né? Então ela não tem ninguém com trabalho braçal em que dissesse, vem cá, né? Não tem essa questão. Mas é muito bacana de ver o quanto as mulheres podem se destacar. Eu acho que é bem isso que você quer trazer, né, Rose? O quanto que as mulheres são capazes de trazer uma trajetória, de inspirar outras mulheres. O que você considera aí nessa sua trajetória que é o maior destaque de tudo que vocês construíram? O destaque é o teu posicionamento com educação, com equilíbrio. Por que num ambiente masculino como o nosso, que nós temos as empresas, que 90% são homens, dá certo? Por causa da sua postura, por causa da sua linguagem. Verdade. A maneira de você tratar o outro
né? Então, lá na nossa empresa, quando a Maria Eduarda chega num ambiente, que é ela quem leva as notícias, ela que delega algumas coisas, é um pessoal extremamente que respeita. É um ambiente agradável. E isso é a gente que faz. Porque se você é uma líder que acha que você tem que mandar, você está errado. O líder é diferente. Então, nós não temos esse problema no masculino com a figura feminina. Pelo contrário, quando a gente chega, eles nos recebem com muita educação, com postura, com posicionamento. E tudo isso, quando eu chego e vejo, foi nós mesmos que criaram isso. Nós que criamos, né? Nós temos advogada na empresa que ela achou que fosse chegar num ambiente e que ia estar aquele burburinho, todo mundo falando e xingando e falando palavrão. E quando eu chamei para a reunião, todos se posicionaram. Pois não, dona Rose, ela ficou perplexa. Como que vocês conseguem isso? Ai, que incrível. Por causa da nossa postura. E ó, tem a prova aqui disso que você está falando, porque eu recebi aqui uma pergunta de uma colaboradora de vocês, né? E olha o que ela diz. Para a Rose e para a Maria, vocês são incríveis, exercem um papel maravilhoso, inspiração para todas nós, sempre compartilhando conhecimento e nos levando para perto de algo que rotulam que seria só para homens. Ela quer saber qual que é o estado de vocês hoje, né? Que estão felizes até onde vocês chegaram, se querem ir além. É uma pergunta da Mariana Prado. Gente, isso aqui enche o coração de alegria, né? Que legal. Verdade. Nossa, muito bonito. Eu acho que é isso que eu acabei de responder, Mariana. Você é nova, né, na empresa, você já tem visto como a gente trata com o ser humano de forma que ele precisa ser tratado. E acho que você se sentiu acolhida, né? Por isso que você mandou essa perguntinha. Então, sim, nós nos sentimos bem realizada, nós amamos o que fazemos. Eu tomo conta do financeiro, a minha parte é o dinheiro. Uau! Então, mas mesmo assim, mesmo sendo a pessoa do financeiro, aquela do contas a pagar, eu tenho relacionamento com todos. Aonde eu chego, o departamento que eu chego, eu beijo todos, eu abraço todos, estou sempre passando aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. Porque o líder é aquele que inspira, né? É bem o que você falou, não é aquele que manda, é aquele que inspira as pessoas. Por comportamento, as pessoas querem seguir e querem fazer o que tem que ser feito, né? Quando você olha ali para a sua trajetória, qual é o seu maior orgulho? O meu orgulho é a empresa familiar. Ah, mas dá certo? Dá certo. Não é só eu, meu marido e Maria Eduarda. Eu tenho meu cunhado também. Olha que bacana. Então, eu tenho amigos. E amigos de infância. Que aí, ao crescer, se formar, pedir oportunidade. E hoje nós temos essa pessoa também conosco. Então, eu tenho, assim, orgulho e digo para você, a empresa familiar dá certo sim. É só querer fazer dar certo, né? Exato. Queria voltar um pouquinho ali quando você começou a falar, né, que seu marido perdeu o emprego, enfim, e acabaram iniciando essa trajetória. Mas isso não foi simples assim, né? Do jeito que a gente conta, né? Não. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram aí nesse caminho? Olha, foram muitos desafios nesse caminho, né? Porque é a porta que fechava, é aquele que não queria comprar, ele queria dado. Ninguém vive, uma empresa não vive de doação. A gente faz aí essas ações humanitárias, mas desde que você abre teu CNPJ, você carrega ele e tem que carregar limpo. Sim. Então, houve muitos desafios. A gente passou por momentos que a gente achou que será que nós vamos conseguir, né, ter a nossa filha, realizar o sonho de casa, de carro, de saúde? E sim, conseguimos tudo galgando degrau a degrau na batalha, nunca foi dado. Hoje quem olha para nós fala, como vocês chegaram onde chegaram? Digo para você, com muita honestidade, com muita transparência. Às vezes eu falo para o meu marido, pare de ser tão transparente. E ele é muito honesto. Coração aberto. Muito coração aberto. Não, às vezes eu falo para ele, não precisa falar isso, né? Vamos deixar isso de lado. Não. Às vezes a gente precisa se proteger, né? Certo. Porque quando a pessoa tem o coração muito aberto, muito bom, às vezes ela tem até uma ingenuidade no que conta, no que compartilha. Sim. E infelizmente a gente cruza com algumas pessoas que não são
que não são tão do bem assim quanto a gente imagina. Mas eu acredito, e eu, assim, tô conhecendo vocês hoje, né, com muita alegria, mas pelo que vocês passam, eu acredito muito, assim, que a gente só atrai aquilo que a gente é. Então, Deus também não vai permitindo que pessoas mal intencionadas venham. E quando vem, é pra gente ter algum aprendizado com aquilo, né? Então, acho que isso é muito tranquilo mesmo, bom de saber. Quem nos conhece, Andréia, costuma dizer que o James é emoção. Ah, é? Eu sou razão. E a Maria Eduarda é o equilíbrio dos dois. Uau, perfeito. Perfeito, perfeito. Tem algum desafio por trabalhar em família? Você vê isso, Maria Eduarda? Eu vejo alguns desafios, mas natural do ser humano, né? Eu lembro que quando pequena, eu reclamava muito que meus pais chegavam em casa falando de serviço. Então, a gente ia jantar na mesa falando de serviço e falava de tal coisa. E já ia planejando os próximos dias. E eu, gente... Vamos jantar. Uma pausa. Não, tá errado isso. Né? Vamos ficar em família. E meu pai sempre brinca, tá? Vamos ficar em família? Vamos ficar em família. Então, na verdade, não é um desafio, né? É mais uma questão do ser humano. Chega final de semana, a gente quer descansar, quer fazer uma viagem. O trabalho, nós somos o trabalho. Então, o trabalho, ele sempre vai nos acompanhar onde quer que nós estejamos, né? Então, antes eu reclamava bastante. Hoje, eu que falo de serviço. Mas, natural, a gente tem um momento de descanso ali, momento de espairecer, né? De separar um pouquinho as coisas, né? É natural, acaba é uma continuação, tá né? num restaurante, tá acontecendo. Porque imagine os três na mesma empresa. A empresa é em Curitiba. Curitiba. É a empresa Reforme Bem, né? Acabei não falando da Reforme Bem. E qual é o seu sonho nessa sua trajetória profissional? Na minha trajetória profissional é alcançar mais pessoas e fazer com que as empresas e outras, é claro, explodam cada vez mais aí no mercado. Sempre nesse segmento, né, de automóveis e caminhões, mas o meu sonho profissional é fazer com que nós, mulheres, sejamos cada vez mais reconhecidas no mundo do automóvel, no mundo dos caminhões, né? Angariar mais pessoas para esse ramo, que é um ramo ainda considerado um ramo masculino, né? E trazer bastante sucesso para essa jornada, não só nossa, mas de outras empresárias do ramo de caminhões também. Que possam se inspirar nessa história, né? Com certeza. Você disse que você saiu ali um tempo. Saiu não, você foi um tempinho buscar um outro curso, enfim. Você não chegou a sair da empresa, nunca parou de trabalhar na empresa? Não, nunca parei. Foi aquele momento da minha vida com 17, 18 anos. De entender quem eu sou. Quero testar uma nova coisa e é normal. Né? Você certeza. Que é filho do dono de empresa, é normal. Vai chegar algum momento da sua vida que vai pintar uma dúvida ali, né? Será que eu quero seguir os negócios dos meus pais? Então, é normal. Até nas minhas redes sociais, eu vejo muitos vídeos de empresários, né? E de filho do dono que soltam bastante conteúdo, né? Então, acho que é natural, em algum momento da nossa vida, surgir essa dúvida. E foi nesse momento que, por influência de algumas amigas, vamos fazer enfermagem. Então, vamos! E procurei um curso interessante, né? Me formei, mas não cheguei a atuar diretamente na área. Na metade do curso, eu identifiquei na minha mente que era um negócio dos meus pais que eu queria seguir. Então, literalmente, me ensinaram o caminho que eu deveria andar. E é isso que eu quero fazer com os meus filhos também, futuramente. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que é tão importante a gente dar esse valor, né? E eu acho que é um orgulho também, né? Saber que seus pais criaram aí uma trajetória que você pode seguir. Porque tem algumas histórias também que a gente vê de empresas familiares que, infelizmente, não é assim, né? A pessoa acaba não reconhecendo. Mas você é filha única. Eu tenho um irmão de 27 anos, mora em Santa Catarina. Ele trabalha para o Hospital Albert Einstein, não seguiu no segmento conosco, mas tem bastante conhecimento da área também, que é uma pessoa muito estudiosa. Ah, então tá tranquilo, né? Porque, é claro, tem que respeitar, né, Rose? Acho que vocês, como pais, embora tenham ensinado para ela o caminho, mas vocês sempre respeitaram a vontade dela, né? Com certeza. Teve uma época que a Maria Eduarda falou assim, mãe, eu quero trabalhar no shopping. Shopping? Oi? Aí eu falei, bom... O auge da adolescência. A gente, quando tem uma empresa e tem filhos, a gente quer deixar um legado. Claro. Ensinamento, o financeiro, deixar a coisa assim preparada para o filho. Aí ela chegou e falou assim, eu quero trabalhar em shopping. Eu falei, tem certeza? Sim, eu quero vender sapato. Eu falei, Maria Eduarda, mas você vai trabalhar de domingo a domingo, é Natal, é Ano Como Novo. Assim? Eu queria ficar rica vendendo sapato. Como assim? Daí o meu marido falou,
vamos deixar. Deixa, Deixa, porque ela vai quebrar a cara. Ela vai ver isso que não vai ter mesmo. dinheiro, que não vai ter descanso, né? Porque ela estava cansada de ouvir o pai e a mãe falar das empresas. Agora vamos contratar mais 5 funcionários. Era esse o assunto, É o né? assunto. Hoje nós precisamos ter uma empresa de rastreamento. Aí a gente abriu uma empresa de rastreamento. E ela ficava no meio daquilo, meio que muito sem entender. Por que meu pai e minha mãe têm uma empresa, tem 2 empresas, agora tem 3 empresas, agora tem 4? Por que eu não Como posso assim? trabalhar no shopping, né? E foi até um momento, na verdade. Nossa, chega a ser engraçado mesmo. Eu ouvi do meu pai assim, o que você quer fazer todo dia à noite? Talvez ele nem se recorde dessa pergunta, né? Mas foi ali, eu tinha uns 15, 16 anos. O que você quer fazer todo dia à noite? Eu, todo dia à noite, dormir, né? Mas depois refletindo com o passar dos meses, com o passar dos anos, o que eu quero fazer todo dia à noite é jantar em casa com a minha família. Então eu adotei isso como um lema de vida. Que legal. Todos os dias eu quero jantar em casa com a minha família, seja com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, com os meus filhos, né? E talvez em outros segmentos, em outras áreas, como por exemplo a enfermagem, na época que eu estudava no período noturno, eu não tinha como jantar em casa com os meus pais, né? Então hoje eu tenho condições de jantar em casa todos os dias, em família, na mesa, ou que seja no sofá, né? Mas jantar em casa, isso eu adotei para minha Já vida é uma toda. prioridade. Quero jantar em casa com a minha família. E eu acho não, eu tenho certeza, né? Para você ser bem-sucedida na vida, em qualquer profissão, em qualquer área, você precisa saber aonde você quer chegar, o que você quer para a sua vida e o que você não quer. Porque muitas pessoas, às vezes, no piloto automático, acabam indo, vão levando, né? Deixa a vida me levar. E quando percebe, não era exatamente aquilo. Então, é muito legal que você tenha esse lema, deve ter outros também, mas porque isso faz você voltar para aquele caminho, enxergar aonde você quer chegar e não se perder, né? Sim. Isso é muito interessante. Nossa, o nosso tempo tá passando e eu ainda quero saber muita coisa aqui de vocês. Voltando um pouquinho na história, porque vocês viram que eu gosto de contar a história, né? Gosto de ouvir histórias, aliás. Voltando ali na história, vocês começaram, né, os dois ali juntos, e onde que foi o ponto de virada que vocês perceberam assim, não, agora deu certo, agora tá indo bem? Lembra que no início eu falei sobre o network, relacionamento. E aí, a gente participando de eventos, de feiras, você acaba conhecendo muita gente. E aí, a gente foi, então, convidado a participar de uma cooperativa. E aí, sabe quando você fica assim, mais um negócio? Será que eu aguento mais um negócio? E foi daí que surgiu e deu start, então, para nos formarmos em corretor de seguros. Ah, entendi. E nós abrimos a corretora, nos formamos em todos os ramos, mas um ramo rentável é o do caminhão. Olha, interessante. E aí, então, foi se agregando mais funcionário, que a gente precisa de mão de obra. Uma Sim. empresa, ela cresce os funcionários, oportunidades de emprego. E aí, então, a Maria Eduarda, ela vinha vendo isso e ela sempre teve um coração de, mãe, vamos contratar fulana porque está precisando? Mas, na verdade, o que você precisa não é só da pessoa estar precisando. Você precisa da experiência da pessoa. Profissional Porque capacitado, né? ela É vai isso mesmo. representar o teu CNPJ. Uhum. Então, você tem que contratar a mão de obra especializada. Até hoje, a Maria Eduarda fala assim, mãe, vamos dar oportunidade para fulano, Ah, porque que ele legal. tem esse know-how. Então, vamos avaliar. Ela sempre teve esse olho. Esse olhar. Então, aí então que foi crescendo a necessidade de nós termos outras empresas que também atendessem o caminhão. E foi daí que foi nascendo o rastreamento, aí foi nascendo a oficina. A nossa oficina ela é especializada na reforma de caminhões, seja o pesado ou o leve. Então, ela é referência em Curitiba. E o diferencial da nossa oficina é que ela tem o alinhador de chassi. Hoje, muitas oficinas têm, né? Até 4 anos atrás, em Curitiba, eram 5 empresas que trabalhavam com alinhamento de chassi do caminhão, né? Então, para quem não conhece, é uma gaiola gigantesca que tem várias correntes, várias cordas ali, né? Bota o chassi do caminhão ali e faz todo o alinhamento dele. Então, às vezes, a gente recebe um patrimônio. Porque um caminhão é um patrimônio, né? Exato. A gente recebe um patrimônio lá
de pós-tombamento, todo torcido, né, todo estragado, digamos assim, né? Nós temos termos técnicos e a gente tem um alinhador que vai alinhar esse caminhão, fazemos o reparo ou a troca da cabine, parte de polimento, parte elétrica, completo. E esse caminhão volta para as rodagens aí zero. Zerado. Nossa, é muito incrível ouvindo vocês falar disso, gente. Isso é muito surreal para mim, né? Ouvindo as mulheres entender tudo de caminhões. E muito quando bacana. meu marido vai tomar banho, né? Ele sai do banho e fala assim: tive uma ideia, Rose. Eu falo, ai meu Deus. Que É o medo. momento. Outra ideia. E aí ele vem com a ideia para nós e a gente desenha e traça e tem o nosso aval, né? Vamos fazer. Olha, Vamos e agregar. as ideias sempre relacionadas ao nosso segmento. Né? Porque eu costumo dizer que nós somos um combo, são vários pilares, né? Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com o seguro, com a proteção do caminhão, também atrelado ao rastreamento. Se esse caminhão tombar, bater, colidiu num outro item, nós fazemos o reparo, seja total ou parcial. Né? Às vezes uma colisão que tem reparo, então nós chamamos de evento parcial. Agora uma indenização total, nós também trabalhamos. Então, nosso know-how aí sempre relacionado ao pesado ou aos carros, né? Então a gente sempre procura, quando vem alguma ideia, sempre relacionado aos nossos itens já. Tanto que a alta performance dos caminhões agora, que já é o know-how do meu noivo, né, alta performance, escapamento, remap, difusor. Então, já é algo que, ao mesmo tempo que não tem nada a ver com a reforma do item sinistrado, ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Porque assim a gente consegue atrelar todos os serviços juntos. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que talvez não tenha relação direta aí, né? Não, tem porque a gente está falando de caminhões, né? Mas quando vocês olham para a empresa de vocês, assim, o que vocês entendem que é o legado que vocês podem deixar de tudo isso? Qual é o que vem, né? Que salta aos olhos. E, nossa, estamos nesse caminho, estamos trilhando e isso é o que vai ficar. E aí eu digo legado não só para os próximos, para as próximas descendências, mas para o mundo mesmo, porque vocês contratam pessoas, vocês estão fazendo diferença na vida de outras pessoas também, né? Estão impactando vidas. O que seria esse legado para vocês? Eu acho que é a parte da compreensão, né? Porque nós somos clientes, nós já tivemos caminhões, ao mesmo tempo que temos carros, e nós contratamos o seguro para os carros, para os caminhões, o rastreamento. Já tivemos sinistros e tivemos que utilizar dos serviços de oficinas para reparo. Então, nós procuramos sempre trabalhar como se nós estivéssemos do outro lado da tela, né? Então, sempre a gente se coloca na posição de cliente, a gente se coloca na posição de cooperado. Esse também é um dos princípios do cooperativismo, né? Todos somos donos, todos temos o direito de voto, adesão voluntária. Então, a gente se coloca do outro lado. Então, a gente faz um atendimento, seja com o colaborador, né? Seja com o cliente, como se nós estivéssemos passando por aquele momento. Então, a gente sempre trabalha com muita compreensão, com muita delicadeza, né? Entendendo tudo que ele passou, porque às vezes um cliente vai numa loja e compra um caminhão à vista. Mas muitas vezes ele trabalhou 35 anos para comprar um patrimônio ali, né? E nem 0 quilômetro não é. Né? Às vezes a gente trabalha 20 anos para comprar um caminhão 2012 para colocar na rodagem. Como tem do outro lado, compra frotas, tem empresas que compram 300 caminhões de uma vez. Mas tem aquele autônomo que o sonho dele sempre foi ser caminhoneiro, o primeiro caminhão dele é 98. Então a gente se coloca do outro lado, a gente faz um atendimento personalizado. Não só para fidelizar o cliente, mas para que ele se sinta especial, atendimento humanizado, né, Rose? A gente tem um cuidado com os nossos colaboradores. Nós temos amizade com eles, nós temos uma proximidade com eles. Então, a gente conhece a história de cada um. Quando um funcionário pede para sair, a gente fala, tá certo, né? Uhum. Vai seguir sua trajetória. Daqui a pouco não dá certo lá fora, eles voltam. É mesmo? Então, nós temos diversos funcionários que voltam e pedem, será que vocês me aceitam novamente? Olha, que interessante. Porque não deu certo lá para onde eu fui, eu não deveria ter saído. Às vezes, por causa de um pouquinho a mais, acabei optando em sair. Me aceita de volta, porque vocês são muito 10. Tudo que eu precisei, hoje a casa que eu tenho veio daqui. Hoje o carro que eu tenho veio daqui. Então, nós temos muitos funcionários que isso aconteceu. E eu acho que isso daí já basta quando a gente fala de o que a gente quer deixar.
é sempre isso, a parte humanizada mesmo. E nós temos jovens gestores dentro da organização. Nós temos pessoas com menos de 25 anos que são supervisores de um departamento completo, né, que fazem a gestão para nós de tal empresa. Temos colaboradores que não são brasileiros, então a gente procura sempre deixar esse legado que veio de pais para filha. No fim das contas, né, a gente até falava no episódio que eu gravei anteriormente aqui, a gente falava que tudo é sobre pessoas, né? No fim das contas, tudo não é sobre dinheiro, não é sobre patrimônio, é tudo sobre pessoas, primeiramente, né? E aí sim o que essas pessoas conquistam. Mas por que eu falo isso? Porque o que mais marca é isso, né? Imagina um colaborador voltar dizendo, não, porque aqui vocês são assim, ele pode ganhar mais lá fora, mas não encontra o bem-estar, o acolhimento, né, o respeito. Já aconteceu também, Exatamente. de ofertarem muito mais, a pessoa saiu, deu 24 horas, me ligar e dizer, posso voltar? Não era bem isso que eu Porque queria. me falaram, me prometeram, e na verdade não é nada do que prometeram. Tá vendo? Não tem essa parte humanizada, sabe? Então, isso, a gente fica assim, com o coração bem quentinho, quando eles falam. Que legal. Ô, James, orei por você hoje, orei pela empresa hoje, que bonito. né? Porque eu amo trabalhar aqui, nós amamos estar aqui. Isso é o que nos satisfaz. É o que preenche o coração. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que depois vocês vão me dizer se ele vai brigar comigo. Mas por que ele não está aqui conosco hoje? Porque não podia ficar em presa sem ninguém? Não. Ou porque ele fica tímido diante das câmeras? Não. O James é uma pessoa extremamente divertida, é um cara sensacional, é um marido fantástico, é um cara que todos admiram, todos querem estar perto do James, ainda mais porque ele é totalmente emoção, né? E pode convidá-lo que ele vai vir, ele Então vai vamos falar. aguardá-lo. Ele vem. Aguardando você aqui no próximo, na próxima oportunidade para complementar Ele essa agora, história. na hora do almoço, vai para Blumenau, numa reunião, depois ele vai dormir lá, depois ele volta, passa em Joinville, e ele é o nosso mentor. Ele é o CEO de todas as empresas, porque cada empresa, Andréia, tem um CNPJ. Cada empresa tem o seu funcionário, né? Os seus funcionários. E o James, ele é o mentor. Tanto que a gente chama de lá no escritório que a sala dele é a sala da mentoria. Então, os funcionários passam por nós, olham no vidro e falam para ele, tem um minutinho. E faz fila para falar Que com bacana. ele. Ele é um cara 10. Pode convidar que numa uma outra oportunidade ele vem sim. Que ótimo. Nossa, incrível. Amei conhecê-las, amei conhecer essa história, né? Principalmente quando eu vejo mulheres fortes à frente, né, dos seus negócios, enfim. E com certeza eu teria muito mais para perguntar, mas como a gente tem um tempinho limitado, eu queria pedir para que vocês deixassem então a mensagem final. A mensagem final que eu digo é que você tem que ter o plano B. Você não pode colocar todo o seu empenho numa única fonte de renda. Porque se essa falhar, você vai ter que mudar os seus passos. Então, que você tenha, assim, 2 fontes de renda, ou 3, ou 4. Porque se não der nenhuma, vai dar na outra, né? E no que depender de mim, eu estou à disposição. Então, que sejamos aí todos fortes, corajosos. Vamos fazer um brinde? Seja forte, corajoso, comunique o seu melhor. Até o próximo episódio.